Módulo 44 da matéria associada à Unidade Curricular de Betão Estrutural do curso de Licenciatura de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Neste módulo vamos abordar a concepção e pré-dimensionamento de lajes fungiformes. Portanto, pretende-se dar início à análise deste tipo de laje e irei abordar os principais aspectos relativos à concepção e ao pré-dimensionamento deste tipo de elemento estrutural, que tem as suas vicissitudes e que, desde já alerto, é um tipo de solução estrutural que tem um problema muito específico, que é por não ter elementos de apoio, em geral, portanto, ser apoiada diretamente sobre pilares, padece de uma menor rigidez e, consequentemente, é um tipo de estrutura pouco adaptado para regiões de risco sísmico elevado. Por definição, são denominadas por lajes fungiformes as lajes que se apoiam diretamente sobre pilares. A inexistência de vigas na ligação entre os pilares, portanto, que são, como veremos posteriormente, as zonas de maior concentração de esforços, e mais uma vez eu insisto nesta imagem de que as estruturas percepcionam perfeitamente aonde é que lhes faltam os apoios, é precisamente na região dos pilares que as soluções de lajes vigadas são colocadas as vigas, porque há aí um acréscimo de carga de concentração de esforços. Nas lajes fungiformes e não existindo as vigas, pois teremos aí na laje a necessidade de ser capaz de suportar esses esforços e, consequentemente, vai conduzir a um comportamento substancialmente diverso do das lajes vigadas. Este tipo de solução é muito utilizado em escritórios, comércio, armazéns, fundamentalmente porque tem a grande vantagem de dar ao destinatário a opção de compartimentar os espaços a seu bel prazer e nessa compartimentação não ter de conflituar com eventuais vigas que existam entre espaços, etc. Atualmente é também, e um pouco como todos sabemos, muito utilizado em espaços de habitação, para estruturas de habitação, até sendo vendido um pouco como uma solução de luxo em que vale a pena apostar. Portanto, tem as suas vantagens, naturalmente, mas insisto sempre, cuidado no uso deste tipo de solução em regiões de risco sísmico elevado. Quanto à denominação das lajes fungiformes, um pouco à semelhança das lajes vigadas, a sua classificação pode ser múltipla e dependente, digamos assim, de diferentes fatores. Um deles prende-se naturalmente com o tipo de laje que se adota. Se adotar uma laje maciça, regra geral de espessura constante, pois naturalmente a laje é designada por laje fungiforme maciça e em contraposição, poderemos ter uma laje fungiforme aligeirada, em que se procede ao aligeiramento ou à eliminação do betão das regiões de momentos positivos, pois, como sabemos, na região dos momentos positivos, sendo o momento uma força vezes um braço, a força de tração estando em baixo, é lá que temos que ter as armaduras e nessa região o betão não estando a trabalhar será duplamente vantajoso retirá-lo. Por um lado, porque não se consome o betão, por outro lado, porque se ali tira peso à estrutura. E, portanto, este é outro tipo de solução muito adotado e muito procurado, mas atenção, uma laje fungiforme aligeirada perde, obviamente, rigidez e, consequentemente, terá que ter espessuras mais elevadas. As lajes fungiformes podem apresentar capitéis. O que é isto de um capitel? O capitel é um espessamento da face inferior da laje
em redor do pilar, portanto, e com o grande objetivo de aumentar a sua resistência ao corte, ou seja, impedir um tipo de ruptura específico deste tipo de solução estrutural, que é o corte devido a forças concentradas, que são, para todos os efeitos, as reações dos pilares. E, portanto, aqui o objetivo do espessamento será sempre de ultrapassar os problemas de corte que estas estruturas têm e que, como veremos mais adiante, se designará a verificação da segurança por punçoamento. E, portanto, as lajes poderão ter capitéis, e esses capitéis podem ser de espessura constante, ou seja, um espessamento uniforme em redor do pilar para assegurar a maior capacidade resistente da laje, ou podem ser de espessura variável. Um exemplo, digamos assim, que eu diria que a generalidade dos estudantes conhecem é o exemplo das Amoreiras, não é? Enquanto centro comercial que foi construído na década de 80 e que tem todos aqueles capitéis redondos em volta de pilares que também eles são redondos, como um belo exemplo à vista de capitéis, portanto, de espessura variável. Quanto a quais são as vantagens da utilização das lajes fungiformes? Os principais aspectos que se aponta é a menor espessura, embora cuidado, as lajes fungiformes, quando comparadas com as lajes vigadas, têm sempre maior espessura, mas como iremos ver aqui a minha especificação da menor espessura é que as lajes vigadas eu não posso esquecer da espessura associada às vigas, da altura das vigas, e portanto as lajes fungiformes, por não terem vigas, vão ter essa vantagem. Tem a diferença de cotas entre os pisos pode ser inferior e, como tal, conduzir uma menor altura do edifício. Ter como grande vantagem tetos planos, o que permite instalações muito mais fáceis de condutas, de eletricidade, de ar-condicionado, de águas, esgotos, telefones, etc. E, portanto, para além da compartimentação mais livre para os diferentes usos que se possam querer vir a dar às estruturas. Facilidade, portanto, de colocação de divisórias, portanto, dando a tal maior liberdade de definição dos espaços ao utilizador e, consequentemente, uma simplicidade e rapidez de execução com menor custo associado. E, portanto, claro que isto será sempre função do vão médio adotado. Quanto às desvantagens, que as há também sempre, portanto, ponto número 1, as lajes fungiformes apresentam uma menor rigidez e, portanto, são mais deformáveis e, sendo mais deformáveis, portanto, temos que ter maior cuidado com, em serviço, não conseguirmos cumprir o estado limite de utilização de deformação. Em segundo lugar, uma maior concentração de esforços junto aos pilares, obrigando a ter maiores percentagens de armaduras nesta região. Um aspecto fundamental que é os problemas de punçoamento, ou seja, o problema inexistente de esforço transverso em lajes vigadas, mas que o existe nas vigas, é agora atirado para as lajes fungiformes como um problema de corte em redor dos pilares que convém ter em atenção. Finalmente, e este é um aspecto que eu já referi e insisto muito nele, o mau comportamento à ação sísmica e, como tal, é desaconselhável a sua utilização em regiões de risco sísmico elevado. Como costumo sempre dizer, mas isto é impeditivo? Não, não é. É um grande alerta e o meu grande alerta é para que se puderem, não adotem este tipo de solução, se tiverem que adotar, pois então que o adotem com cuidado e com, digamos assim, cautelas
acrescidas, dando particular atenção a estes, a vários destes aspectos, em particular à questão da menor rigidez e dos problemas de ponçoamento, para arranjar uma solução que nos deixe descansados. Dadas as especificidades das lajes fungiformes e o seu mau comportamento às ações sísmicas, então deve ser adotada este tipo de solução em regiões como a da Grande Lisboa, mas claro, se for necessária a sua adoção, quer por vontade do dono de obra, quer porque a arquitetura o impõe, pois então vamos ter de o fazer, vamos ter de, como eu já tinha acabado de dizer, adotar medidas suplementares de segurança que nos deixem descansados face ao futuro funcionamento da laje. De entre essas medidas suplementares de segurança, para adotar sempre em regiões sísmicas, vou referir fundamentalmente a inclusão de vigas, sempre que for possível, e uma das zonas onde, regra geral, é possível são as vigas de bordadura, porque nas fachadas dos edifícios, regra geral, não choca com a arquitetura a existência de vigas em redor, porque são muitas vezes compatíveis com as aberturas que a arquitetura pretende fazer. E, portanto, ao utilizarmos, estamos a dotar uma estrutura de pórticos no contorno que melhoram consequentemente e favoravelmente o comportamento da estrutura. Sempre que possível, na estrutura interior, aconselho sempre a adoção de vigas em todos os locais em que tal for possível. Adotar uma boa distribuição em planta de elementos de maior rigidez em altura, ou seja, aproveitar as caixas de escada, a caixa de elevador, para colocar paredes de betão armado, para aumentar a rigidez das estruturas face à possibilidade das ações sísmicas. E criar bandas maciças de laje entre pilares, quando a opção for por lajes nervoradas, aumentando, cá está, de uma forma indireta, o efeito de pórtico, ajudando, portanto, a criar estes subelementos para resistir às ações horizontais. Quanto aos tipos de lajes fungiformes, à semelhança das lajes vigadas, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Já o disse, temos lajes fungiformes maciças. As lajes fungiformes maciças, reparem, têm espessuras que, regra geral, devem ser superiores ou iguais a 0,15, em contraponto com as lajes vigadas, que, como vimos, podem ser mais finas. Temos as lajes fungiformes nervoradas ou aligeiradas, e estas lajes podem ser produzidas com, digamos assim, com moldes recuperáveis ou perdidos. Em geral, estas lajes são mais flexíveis, pelo que exigem uma maior espessura, e essa espessura aconselha-se a que não seja inferior a 22,5 cm. Temos, portanto, a outra possibilidade é a laje ser nervorada, mas com blocos de betão leve perdidos a quando da betonagem, ficam no interior. Como são elementos leves, vão ter tendência a deslocar-se do seu local quando da betonagem, e, portanto, há que garantir a boa fixação destes elementos nos locais onde se pretende que eles permaneçam. E, portanto, esses blocos de betão podem estar junto à face ou mesmo perdidos no interior do elemento. O outro aspecto é que a laje, como já vimos, pode ter capitel, o tal espessamento em redor dos pilares, e esse capitel pode ser de espessura constante ou de espessura variável, trapezoidal, cônico, consoante, digamos assim, a arquitetura o impuser.
Importa também, no que diz respeito à concepção e pré-dimensionamento das lajes fungiformes, compreender a diferença de comportamento entre a laje vigada, o que é preciso não esquecer que a laje vigada é composta pela laje propriamente dita e pelo conjunto das vigas que o suportam, e é esse conjunto que é substituído, no caso das lajes fungiformes, pela laje propriamente dita, porque ela passa a ser encarregue pela transmissão das cargas e dos esforços aos pilares. E, portanto, na solução laje vigada, é a laje mais viga, é essa espessura que vai contar para todos os efeitos, portanto, a carga da laje é passada para as vigas, que por sua vez passa para os pilares, são o elemento encarregue de passar os esforços para os pilares, e portanto, nós vamos ter uma espessura de laje e vamos ter uma espessura de laje mais viga, que obviamente fica determinada pela altura da viga. No caso da laje fungiforme, a espessura da laje, ou só temos o elemento laje, é ela que se encarrega da transmissão dos esforços ao pilar e, portanto, só temos como espessura a espessura da laje fungiforme e é esta comparação entre a espessura global da laje vigada com a espessura global da laje fungiforme que nos permite dizer que a laje fungiforme tem uma menor espessura global, apesar de, enquanto laje, ela ser sempre mais espessa que a laje vigada. Portanto, para um mesmo vão, a espessura de uma laje fungiforme é maior que a de uma laje vigada, mas naturalmente essa espessura é inferior à espessura global da laje mais viga da solução laje vigada. Nas regiões de momentos positivos, onde nós sabemos que as compressões se encontram na lâmina superior da laje, é possível executar aligeiramentos, eliminando o betão que não se encontra solicitado e diminuindo o peso próprio da laje. E, portanto, numa laje maciça, nós temos, portanto, todo o peso, todo o betão a contribuir para o peso. Se estiver sujeito a um momento positivo, naturalmente só há compressões na lâmina superior e as armaduras estarão na face inferior. A vantagem da adoção de uma laje aligeirada é que se tira proveito das compressões estarem apenas na lâmina de compressão e, portanto, se executam nervuras para nelas incluir a armadura e proteger a armadura e, consequentemente, retirar betão e retirar betão material e, portanto, custo, mas também betão e esforços porque se retira peso. As soluções aligeradas permitem reduzir significativamente o peso próprio da laje. Isto conduz a uma redução, regra geral, na ordem dos 40% a 50%, com vantagens claras económicas. Portanto, as soluções executadas com moldes recuperáveis conduzem também, naturalmente, a uma economia da cofragem, ou seja, é verdade que exigem um investimento inicial superior, mas a sua rentabilização em utilizações seguintes e a maior rapidez de execução que possibilita são vantagens que não podem ser descuradas. Sendo soluções mais flexíveis, torna-se obviamente necessário optar por definir ou estipular maiores espessuras para as lajes para garantir o seu bom funcionamento ou o seu bom comportamento. A opção por uma laje aligeirada tem implicações ao nível da solução a especificar, portanto, cargas e espessura, porque em geral eu tenho as cargas globais aplicadas à estrutura vão ser menores por causa do aligeiramento e tem que ser tomada e equacionada logo
quando do pré-dimensionamento, na fase de pré-dimensionamento da laje. E esta opção da laje aligeirada vai naturalmente afetar o cálculo dos esforços, pois se considerarmos a alteração dos elementos, da área dos elementos nos modelos de cálculo, vai ter implicações na rigidez desses elementos e, consequentemente, nos esforços que lhe vão estar associados. E implica também, inevitavelmente, depois na fase de dimensionamento das armaduras, o ter em conta corretamente a forma da secção associada, porque para momentos positivos iremos ter nas regiões de vão, naturalmente, zonas onde existem os aligeiramentos, iremos ter secções do tipo T para dimensionar, enquanto nas zonas dos amaciçamentos, que são as zonas dos pilares e nas zonas entre pilares, serão lajes maciças, para todos os efeitos, em termos de dimensionamento. Portanto, a solução em laje aligeirada obriga, como eu já disse, a adoção de bandas maciças entre apoios. Estas bandas maciças vão permitir o melhor comportamento da laje, mas também exigem que essas bandas maciças tenham uma largura que deve ser sempre superior à largura dos pilares. Por outro lado, vamos amaciçar em redor dos pilares, por forma a aumentar a resistência ao ponçoamento, e este amaciçamento em redor dos pilares é, regra geral, conseguido pela não colocação de um dos moldes, do molde no canto respectivo associado ao pilar. A dimensão dos moldes é variável, regra geral, e usualmente eles são comercializados com moldes de 80, de 90, de 1 metro, portanto depende da solução comercial que se adotar, e portanto essas empresas que promovem, que fornecem este tipo de material, especificam nos seus catálogos quais as dimensões dos moldes e, consequentemente, quais as cargas associadas médias a considerar no projeto. A execução da laje aligeirada com recurso a moldes recuperáveis tem consequências ao nível, obviamente, da geometria das secções, que importa ter presentes, como eu já disse, e, portanto, o facto de existir um molde faz com que ele tenha, para permitir a betonagem, mais uma região em baixo para suporte e fecho das nervuras, e, portanto, a largura da nervura é colmatada ou é executada através do próprio molde. E, portanto, no que diz respeito à zona dos amaciçamentos em redor dos pilares, claro que vamos ter, para além da zona do amaciçamento, o facto de a moldura, o molde da nervura contribuir também para esta região com metade da largura do molde. E, portanto, e aqui apresento um catálogo de um tipo de laje, a laje esférica, que, por exemplo, com moldes de 80 por 80, estes moldes permitem a execução de lajes com diferentes espessuras e os catálogos, portanto, não só dão as dimensões usuais com que ficam as nervuras, a largura média da nervura, a largura da nervura em baixo, a altura das nervuras e para diferentes espessuras da lajeta, que é a segunda coluna que aqui é apresentada. Naturalmente que as lajes fungiformes vão ter singularidades na distribuição de esforços e, como elas se apoiam diretamente em pilares, a distribuição dos esforços associados aos carregamentos é significativamente alterada nestas regiões, ocorrendo uma grande concentração de esforços, quer em termos de flexão, quer em termos de corte, e, portanto, eu costumo dizer que, se vocês imaginarem a laje como uma membrana que agora vamos pousar diretamente em pilares, naturalmente podem imaginar
o efeito que essa força concentrada dos pilares a quererem, entre aspas, espetar-se na laje, vão produzir nessas regiões e, claro, o seu efeito vai se degradando à medida que nos afastamos dos pilares e, portanto, tendo aqui esta concentração clara e que tem que ser atendida em fase de dimensionamento. Quais são então as condicionantes a atender na fase de concepção de lajes fungiformes? As principais questões é, como em todos os elementos de betão armado, temos que garantir a verificação da segurança, da resistência da laje à flexão, ou seja, já o referi, vamos ter uma concentração dos momentos nas faixas entre os pilares e sobre os pilares, independentemente de também termos que dimensionar a laje após os seus momentos positivos no vão. A resistência da laje ao punçoamento, o tal problema do corte devido à passagem de forma concentrada de toda a carga para o pilar em redor do pilar, concentração, portanto, de tensões nessa região e, finalmente, a questão da deformabilidade, sendo a laje fungiforme mais deformável que a laje vigada, importa ter cuidado e, portanto, esta maior deformabilidade vai aumentar a possibilidade de maiores deformações, maior concentração de fendiação sobre os apoios e, consequentemente, maior dificuldade na verificação do estado limite de utilização de deformação que veremos posteriormente. Nesta fase de concepção e pré-dimensionamento, importa naturalmente atender às principais características do comportamento da laje, tendo em conta o seu modelo de funcionamento. E, portanto, as lajes fungiformes, como se apoiam diretamente sobre pilares, elas vão ter essas zonas entre os pilares vão ter uma maior concentração de esforços e, portanto, vão ter um comportamento diferenciado dessas regiões face às regiões centrais entre os pilares e, portanto, vão-se criar umas faixas mais rígidas do elemento laje fungiforme nas regiões segundo os alinhamentos dos apoios e essas faixas vão existir, regra geral, segundo as duas direções. Duas direções que eu vou aqui representar por direção X e por direção Y. Regra geral, portanto, as lajes têm um formato retangular e, portanto, é possível e é desejável, e esse é um dos grandes objetivos que nós vamos ter que ter sempre o cuidado de garantir, que seja possível criar estes alinhamentos de pilares para poder calcular como deve ser os esforços neste tipo. Do comportamento das lajes fungiformes, eu destaco, em primeiro lugar, o ser necessário proceder ao equilíbrio de toda a carga em ambas as direções. Tal como demonstrei no caso das lajes vigadas. Eu insisto sempre nisto. É preciso não esquecer, a laje vigada suporta parte da carga numa direção, parte da carga na outra, mas a parte da carga que é resistida numa direção é levada para os pilares pela viga da direção oposta. E isto acontece de uma forma semelhante na laje fungiforme. E, portanto, se eu tiver aqui uma laje fungiforme, e se eu disser que parte da carga que está aplicada uniformemente na laje vai funcionar numa determinada direção, ela só consegue chegar aos apoios quando chega ao alinhamento dos pilares e são esses alinhamentos de laje entre pilares que se encarrega de levar a carga para os apoios. E, portanto, se eu agora considerar a parcela de carga da outra direção e, consequentemente, o respectivo também encaminhamento das cargas pela zona dos amaciçamentos entre pilares, nós constatamos que, na realidade, a totalidade da carga está a ser resistida em ambas as direções. E isto já acontecia nas lajes vigadas, porque a laje
ficava encarregue de levar parte da carga em cada uma das direções e as vigas, as tais vigas que unem estes 4 pilares, se encarregam de levar a carga para os pilares. Portanto, neste caso, apesar de a frase soar de forma diferente, em lajes vigadas nós dizemos que parte da carga vai numa direção, parte da carga vai noutra, mas o conjunto laje-vigada, tal como nas lajes fungiformes, é a totalidade da carga que estamos a agarrar em ambas as direções. Ou seja, há que agarrar a totalidade da carga na direção X e a mesma totalidade tem que ser agarrada na direção Y. Chamo ainda a atenção que, sendo a totalidade da carga equilibrada em ambas as direções, os maiores esforços, ao contrário das lajes vigadas, vão ocorrer nas lajes fungiformes segundo o maior vão. Ou seja, portanto, se eu tenho se o meu modelo de cálculo vai ser a laje apoiada nos alinhamentos entre pilares de segunda direção X, que tem um vão maior que um vão segundo a direção Y, naturalmente os diagramas de esforços que vamos obter da direção X e da direção Y são diferentes, sendo maiores para a direção X. Portanto, este é outra característica estranha, diferente das lajes vigadas. Em lajes vigadas, os maiores esforços são segundo as menores direções. Em lajes fungiformes, os maiores esforços aparecem segundo as maiores direções e temos que estar alerta disto para apanhar eventuais erros que venhamos a cometer. Para terminar a questão da concepção e pré-dimensionamento, importa, obviamente, ainda fundamentalmente para quem não tem experiência nenhuma, ter uma noção de como é que se pré-dimensiona uma laje fungiforme. E, portanto, para sobrecargas correntes em edifícios, que nós já vimos das lajes vigadas, as sobrecargas são sempre inferiores ou iguais a 5 nm por metro quadrado, as espessuras das lajes fungiformes devem ser tais que se consiga garantir que os momentos reduzidos não excedem os 0,25. Reparem, enquanto que em lajes vigadas devíamos ter miús entre os 0,1 e os 0,2, em lajes fungiformes eu vou aceitar miús ligeiramente mais elevados e a espessura da laje, diz a prática de quem já fez, pré-dimensionou muitas lajes e já as dimensionou, que se a opção for por uma laje maciça, a espessura da laje deve ser escolhida em função do maior vão, ao contrário da laje vigada, e será entre 25 a 30 desse maior vão, se for uma laje aligeirada, entre 20 a 25 do vão máximo. E, portanto, esta maior espessura da laje aligeirada é, mais uma vez, como referimos lá atrás, é sempre associada à menor rigidez que esta laje tem. Importa ainda salientar que, de forma a não condicionar a espessura da laje em todo o seu desenvolvimento, se aceita neste tipo de solução a ocorrência nas regiões dos pilares de miús mais elevados, de 20 a 25, em contraponto, como eu disse, face às lajes vigadas, em que, em geral, estamos numa gama abaixo. Termino apresentando aqui uma tabela que serve de indicador do pré-dimensionamento da espessura de lajes fungiformes. Portanto, se tivermos que adoptar por uma laje maciça para vãos, laje fungiforme maciça, peço desculpa, ela deve ser adotada para vãos até 4, 6 metros, em que a espessura variará entre 0,15 e 0,20. Vejam como é substancialmente superior às lajes vigadas. Se pusermos capitel, já conseguimos adotar estas soluções até aos 6, 7 metros. Se for aligeiradas, já permite, apesar de com maior espessura, com espessuras já com 30 cm, podemos alcançar os 8 metros e com capitel, inclusivamente, os 10 metros. Sempre com cada vez maiores espessuras. Se os vãos que se pretendem forem superiores a 10 metros, pois aí já só com soluções pré-esforçadas, maciças ou aligeiradas, em função, obviamente, da dimensão do vão que estivermos a querer adotar.
E, portanto, com isto se termina um módulo de apresentação dos conceitos associados às lajes fungiformes, que serão naturalmente agora aprofundados em capítulos seguintes e iremos ver em detalhe as questões associadas ao dimensionamento à flexão, à verificação da segurança ao ponçoamento e à pormenorização.